estudaremos a Simhat Torá no próximo Shabat, para que nós encerremos e renovemos os ciclos de estudo da Torá deste ano. A maioria de nós estávamos aqui ontem à noite e nós demos abertura à noite de Sukkot, nome da festa que nós estamos celebrando hoje junto ao Shabat. E Sukkot faz parte das 3 grandes festas que o Deuteronômio capítulo 16 prevê, que são festas de subida a Jerusalém. O Deuteronômio capítulo 16 vai dizer que você sobe a Jerusalém em Páscoa, Pessah, que é no mês de Nisan, o primeiro mês do calendário. 50 dias depois você sobe em Shavuot, festa de Pentecostes ou festa das semanas. Alguns assumem o nome de festa das primícias também. E no final do ciclo, no 7º mês, nós temos Sukkot, no 15º dia do mês, ao longo de 7 dias. A festa de Sukkot, assim como Shavuot e Pessah, são 3 festas de cunho agrícola. Porém, a festa de Sukkot, ela é que tem o vínculo com o produto do campo, com a terra como um todo, de forma mais simbólica, mais profunda e mais predominante das 3 grandes festas. Em Páscoa, nós somos convidados a oferecer a cevada, porque a maturação da cevada marca a chegada da Páscoa. Em Shavuot, Pentecostes, nós temos o trigo, e aí nós oferecemos um pão ao Criador. E em Sukkot nós temos, se nós estivéssemos presentes na terra de Israel, a oferta de 5 grandes frutos que predominam na terra. Então, para vocês verem que é 5 vezes mais o número de ofertas que se faz em Sukkot do ponto de vista agrícola do que nas outras 2 festividades. Isso não torna ela mais importante, não é isso que eu estou citando. Mas o que eu quero dizer a vocês é a relevância do vínculo agrário, do vínculo agrícola entre a festa de Sukkot e o homem. Ela é conhecida também por Ziman Simhatenu, que é uma festa do tempo da nossa alegria. Ela é conhecida como Hag HaSif, a festa da colheita propriamente, que é onde nós trazemos o fruto do campo. Israel é conhecido por ser produtor de 7 grandes espécies. 5 se entregam como oferta na festa dos tabernáculos ou festa das cabanas, Sukkot, que nós estamos hoje. É o chamado Shivat Hamim, as 7 espécies que caracterizam Israel. Trigo, cevada, uva, tâmara, figo, oliveira e... eu sempre esqueço uma. Romã. Muito obrigado. 613 mandamentos, símbolo dos 613 mandamentos. Essas são as 7 espécies que caracterizam a terra de Israel. Quem quiser ver uma expressão artística dessas 7 espécies, quando descer para almoçar e estiver chegando ali na mesa onde vai estar sendo servida a refeição, olha para a parede atrás, que tem um trabalho de um artista feito à mão, lá em Jerusalém, pintando as 7 espécies, e foi colocado ali na cozinha para a nossa memória. Na copa ali, né? Copa, perdão, pastora. No Shivat Hamim. Shivat Yamim. Fica disponível para todos verem essas 7 espécies ali pintadas. Porém, do ponto de vista litúrgico, a festa, do ponto de vista da Torá, ela tem como dia de descanso solene o 1º e o 8º dia. O 1º dia hoje, né, nós estamos em Shabat, então é descanso dobrado. E temos o 8º dia que coincidirá com o Shabat. Então esse ano se tornou mais simples cumprir o mandamento do descanso em Sukkot. Os cabalistas que estudam uma determinada parte da Torá oral, eles fazem uma concepção de que o 7º dia de Sukkot, chamado Hoshana Rabbah, é um dia também de descanso que deveria ser guardado nos mesmos moldes, mesmo não havendo uma prescrição explícita na Torá. Eu não vou entrar no detalhe a respeito disso, mas era um momento onde a súplica em Israel atingiu o ponto máximo, o 7º dia da celebração. Porque quando nós estamos no 7º mês em Israel, nós já estamos começando a vislumbrar a chegada do inverno no 9º mês. Então, o 7º mês, que é o encerramento de Sukkot, já é o final do mês. Sukkot se encerra no dia 23 do mês. O mês tem 29 dias.
Então a grande súplica, quando você sobe a Jerusalém, ao 23º dia do ciclo, é que haja chuvas no mês seguinte, o mês de Resvã. É um dos 2 meses que não tem celebração alguma de festividade bíblica prescrita na Torá. Porque os nossos pais entendem que Adonai dá um mês inteiro para que nós supliquemos a Ele, para que as chuvas dos céus não faltem, para que, hidratando a terra fazendo seus reservatórios de água, a semente será lançada e durante todo o inverno, que neva em boa parte do território, essa semente morra enterrada. E a morte da semente é para que ela brote dali uma planta, uma árvore para viver. Então ela passa o inverno sob os cuidados da terra. A terra zela pela semente que desce à terra. Para que no início da primavera em Israel, que é o final normalmente do mês de fevereiro, o degelo do Monte Hermon começa a tornar os rios e os aguaceiros viáveis sobre a terra. Esta água começa a penetrar, a atingir as sementes, e essa semente ganha fôlego de vida para brotar e formar o ciclo agrário. Então esse é um momento de grande súplica, porque Jerusalém está lotada, último dia da festa, e você já começa a ver os ministrantes lavando o altar, porque é a festa com o maior número de animais sacrificados de toda a liturgia sacrificial da Torá, é Sukkot. A cada dia existe um número apropriado de animais. Se vocês forem ler o Números capítulo 29, que foi o mafitira aqui da manhã de hoje, olharem com atenção, multiplica-se a cada dia o número de animais que se sacrificam. Então, nesse momento, para que houvesse o 8º dia, a grande assembleia, a grande reunião de encerramento do ciclo da Torá, de estudos da Torá, os ministrantes já começavam a fazer a lavagem do templo de Adonai, devido ao grande número de ofertas que se tinha trazido. E olha, Jerusalém naquele tempo recebia uma faixa de 200.000 pessoas. Então era muito animal que subia para ser sacrificado pelas famílias que subiam para adorar em Jerusalém. Então a lavagem das águas começava a fazer com que das escadarias do templo, o templo originalmente falando, do átrio onde era a área comum as pessoas ficarem, até o local onde os levitas recebiam a oferta dos animais, tinham 15 degraus. E no 7º dia, pastor, era comum começar a ver a água escorrendo por esses degraus. Por isso que a festa de Sukkot, ao 7º dia, é lembrada uma nomenclatura dela que pouco se usa. A festa da casa das águas correntes, porque a água começa a descer. Os sacerdotes e levitas desciam ao tanque de Siloé, que era o tanque que dá vida ao aqueduto de Jerusalém, todo subterrâneo. E aí eles subiam ao templo com os vasos nos ombros, para fazer a limpeza da casa de Adonai para o grande 8º dia. Então, nesse momento, havia súplica, porque esta água descia como uma libação. E diz a Torá oral que quando você ia levar o seu sacrifício em Sukkot ao 7º dia, em especial, você derramava o azeite e os cereais para fazer a oferta incensária, né? Que é aquela porção que você adiciona ao animal para queima. Os sacerdotes, pastor, diz a Torá oral que adicionavam água a essa oferta. Então essa água vinha como símbolo da vida que eles desejavam que mais um ciclo se renovasse para que a terra vivesse. Então o vínculo entre o homem e a terra torna-se pleno na festa de Sukkot. Nós não podemos passar a festa de Sukkot sem compreender o vínculo do homem com a terra e a terra com o homem. A grande questão é que, pela misericórdia de Adonai e pela sua grande bondade, Ele nos deu esse ano uma abertura de compreensão que, quando nós falamos de terra do ponto de vista bíblico, nós temos que entender que há 4 formas de enxergar a terra diferentes dentro do ponto de vista bíblico. E aí nós vamos ter que exaustivamente, até que Adonai diga parem, estudarmos e compreendermos esses aspectos do vínculo do homem com a terra e a terra com o homem. Por quê? Porque enquanto nós não imergirmos nesse vínculo da terra, que é a origem do homem, nós nunca entenderemos o propósito de Adonai nas 3 grandes festas do ano de convocação a Jerusalém. Então isso é muito importante. Nós temos que talvez, pastora, eu vou me arriscar aqui a usar uma expressão perigosa, nós nos tornarmos agricultores de alma.
Nós termos uma íntima relação com a terra, mesmo que a maioria de nós não tenha um palmo de terra para plantar dentro de casa. Mas nós vamos entender que existe uma forma de nós penetrarmos essa relação com a terra, mesmo sem ter um palmo de terra para plantar um grãozinho de feijão em casa para mostrar ao filho. E nós vamos entrar nesse aspecto aqui também. A festa tem como dois grandes mandamentos: o habitar da sucá, que é a tenda. Quem não viu ainda vai ter oportunidade de olhar ali no pátio. Símbolo de um tempo de dependência da vida no deserto, onde o homem estava ali completamente dedicado a Adonai na sua dependência. Então você deve comer, você deve dormir, você deve orar, você deve trazer os seus filhos para ensiná-los dentro da sucá ao longo desses 7 dias, porque é mandamento fazê-lo. Quem tiver uma área em casa que possa fazer, faça também. E aí, na semana passada ou retrasada, eu mandei formalmente um abraço para o Jonas Tobias, que é o pai de uma família que eu disse que era do Rio Grande do Sul. Ele me corrigiu, ele é de Santa Catarina, mas lá no sul do estado, bem gelado. E ontem ele mandou para mim: Leonardo, nossa família já está com a sucá pronta, mandou a foto. Então eles sem congregação, sem sinagoga, acompanhando a gente pela internet, já fizeram ontem à noite uma refeição na sucá, mandaram uma foto, mandar um grande abraço para eles e para todos os nossos irmãos que são um conosco, que não podem estar presencial, mas Sucoto nos une pelo cumprimento do mandamento. E o outro mandamento é aquele que nós faremos aqui em todos os sacrifícios da casa, que são as 4 espécies, o arbaminim e o movimento dos molhos de Sucoto ao longo dos 7 dias da festa. Então, se nós tornarmos Sucoto uma preferência para a nossa vida, ciclo após ciclo nós vamos adquirir intimidade com a terra, porque obrigatoriamente, se eu começar a me aprofundar nas observâncias do que Sucoto tem para ensinar, eu vou me tornar, pastor, um agricultor de alma diante de Adonai. Nós vamos entender essa questão. Nesse período em Israel, é período de outono. Aqui no Brasil nós celebramos na primavera. E muito interessante que existe uma bênção, na verdade não é uma bênção, é uma leitura que faz parte da liturgia de encerramento do Shabat, que é o livro de Isaías, capítulo 12. É um capítulo bem pequenininho, que todo final de Shabat nós oramos esse texto de Isaías, capítulo 12, como encerramento do dia de Shabat. E é muito interessante que quando os ministrantes subiam e desciam com os jarros de água para limpar o tabernáculo, eles iam recitando Isaías capítulo 12 no tempo do Messias. Na era pós-Isaías se tornou uma obrigação subir e descer com os jarros de água, limpando a casa de Adonai, orando Isaías capítulo 12. Esse é um dos motivos que, ao final de todo o Shabat, ora-se pela vinha, pelo fruto da vinha, pelo produto do campo, pela desejável, boa, espaçosa terra, e Isaías capítulo 12. Porque o Shabat, como bem disse o Leomar, ele é a âncora da guarda desses mandamentos. Então, ele que nos sustenta para que nós cheguemos à Páscoa, a Pentecostes e a Tabernáculos. A cada 7 dias, esse sustento chega para nós na forma de uma celebração semanal chamada Shabat. Shabat não é o sábado. Shabat é o dia sagrado que a Torá estabelece para que o homem pare, descanse e observe os mandamentos do seu Criador. Então, quando nós olhamos todo esse cuidado que o calendário bíblico judaico tem de construir uma estrutura que nos dê capacidade de chegar a Sukkot, com o Shabat após Shabat anunciando esse vínculo agrário, nós temos que nos perguntar: por que eu estou indo para casa antes do término do Shabat? Por que eu estou indo embora para casa antes do término do Shabat? Por que eu não estou me permitindo, por meio de uma ascese, de uma repetição com objetivo e com finalidade, de me tornar um homem aperfeiçoado às premissas bíblicas? Eu já sei que a Havdalah é aquela mesma oração de todo final de Shabat e eu vou embora mais cedo. Sendo que é esta memória que é imputada na nossa cabeça que nos faz chegar no final do ciclo refletindo sobre o vínculo que eu e você temos por obrigação ter com a terra, se nós queremos ser reconhecidos nos céus como guardiões de mandamentos da Torá. É uma pergunta que nós precisamos fazer a cada um de nós. A festividade de Sukkot, ela também tem um parêntese para ser feito, e aqui eu só vou citar
Quem sabe em Hanukkah nós poderemos ter a oportunidade de conversar sobre isso. Hanukkah e Sukkot têm uma íntima relação. E muitos exegetas da Torá, grandes estudiosos da Torá, consideram que Hanukkah, a celebração daquele milagre que houve em Jerusalém, ela nada mais era do que uma celebração tardia de Sukkot que não foi possível ser celebrada ao tempo. Aqui eu fecho parênteses e a gente, mais à frente, se o Eterno nos permitir, em Hanukkah, nós conversaremos mais sobre isso, para nós entendermos a importância que tem de abrir um ciclo e encerrá-lo, mesmo que, por motivo de força maior, acabe acontecendo fora do templo. Ele é para ser guardado no templo. Jerusalém estava interditado o templo, então não deu para celebrar Sukkot. A casa aqui não sofreu interdição. A prefeitura deu alvará, a casa funciona, nós temos liberdade de entrar e sair, então Sukkot tem que ser celebrado a seu tempo. Mas nós, em Hanukkah, nós temos a oportunidade de observar as situações extremas que às vezes a vida com Adonai leva a um povo que serve a Adonai. A origem, a gênese dessa relação entre o homem e a terra, ela pode ser vista de forma clara na origem do primeiro humano criado por Adonai, dando a esse fato um caráter perene na história da humanidade. Eu queria que vocês abrissem Gênesis capítulo 1, porque se nós estamos falando de uma festa que tem vínculo forte, fortíssimo com a terra, nós precisamos entender aonde nasce esse vínculo, para nós entendermos as 4 instâncias que a terra representa para o homem. A terra ela é mais do que o pó que nós temos facilidade de abaixar e pegar nas nossas mãos. Mas nós precisamos entender aonde nasce esse vínculo, para nós entendermos, e nós vamos fazer aqui, pastor, um esforço, para nós termos aqui um jogo de palavras que vai nos ajudar a caminhar nesse aspecto. Gênesis capítulo 1, verso 24, 25 e 26. Eu vou ler numa outra tradução, vocês me acompanhem aqui, por favor. Elohim diz, a terra, em hebraico, Eretz, fará surgir o ser vivo por sua espécie, animal, réptil, o vivente da terra, Eretz, terra, para a sua espécie. E é assim, Elohim faz o vivente da terra, Eretz, por sua espécie, o animal por sua espécie, todo réptil do terreno, Adamá, para a sua espécie. Elohim vê grande bem. Elohim diz, nós faremos Adam, o terroso, aquele que vem da terra, a nossa réplica, segundo a nossa semelhança. Eles sujeitarão o peixe do mar, o volátil dos céus, o animal de toda a terra, Eretz, todo réptil que rasteja sobre a terra, Eretz. Vocês vejam que a predominância nesses 3 versículos, quando ele usa a expressão terra, ele usa a palavra Eretz. É a primeira forma de nós conhecermos pela Torá o sentido e o valor da palavra. Então, nesses 3 versículos aqui, a única exceção que ele dá, isso daqui é caso de debates e debates e debates dos estudiosos a respeito disso. Quando eu li aqui no, acho que é o verso 25, que eu não anoto os versos aqui, que diz assim, o animal por sua espécie e todo réptil do terreno, Adamá. Aqui é a única exceção que ele abre, mas lá no finalzinho do 26 ele diz de novo, todo réptil que rasteja sobre a terra, Eretz. É como se ele fizesse um joguete de palavras. Ele cita o réptil que se arrasta por uma terra chamada Adamá, primeiro, e esse réptil depois ele se arrasta sobre a terra chamada Eretz. Fora isso, a raiz Eretz predomina em toda a estrutura do texto. A palavra Eretz no hebraico, se nós formos fazer uma definição rápida dela, ela significa a terra, propriamente dita, e aí eu estou falando do planeta Terra. Ela fala da terra, que é o solo que nós pisamos, o chão da nossa pisadura. Alguns referem que ela pode refletir o mundo existente, quando a cabeça do homem é limitada ao plano físico, o qual ele chama de mundo, então pode ser chamado Eretz também. Mas pode ser um país, a Eretz Israel, a terra de Israel é o país de Israel. Então fala já de nação. Eretz é um território específico, Leomar. É um território específico. Você pode ser proprietário de uma Eretz. Você pode ter um sítio, uma fazenda, você tem uma Eretz.
O seu uso predomina a ideia do elemento natural, primitivo e inanimado. Esse é o ponto alto de nós entendermos isso. O uso da palavra eretz, com raríssimas exceções, ela predomina a ideia de um elemento natural primitivo e inanimado. Não tem vida. A terra não tem vida por si só. E nós vamos ver a Torá dizendo que ela não tinha vida. Sua relação com a vida se baseia na sua função de sustentá-la. Então ela existe para sustento, mas ela não é a vida. Apoiá-la para que ela venha a ser. Então, antes de criar a vida, Adonai cria um apoio para estabelecer a vida. Esta é a terra a qual o homem foi formado. Ou seja, uma base que permite a existência da vida. Sem terra não há vida. Tanto é que o humano foi criado no 6º dia da criação. Última obra de Adonai. Primeiro ele divide os céus. Primeiro ele firma os céus. Torna a parte seca, que ele dá o nome de Eretz, terra, e a separa da Maim, das águas. Então ele cria uma estrutura inanimada para que depois haja vida. Essa é a sequência que a Torá dá na criação. Nós vamos entender a relação do homem com isso daí. Na sua formação, os seres viventes como um todo foram vinculados por meio das palavras criacionistas ao solo que os receberia, dando uma conotação de coexistência entre a vida e o espaço que ela ocupa. Então, Leomar, nós não temos como conceber que existe vida sem ocupação de um espaço que dê suporte e apoio para que ela exista. Você não nasce a vida no vácuo, na ausência de matéria. Existe vida porque existe uma matéria para sustentar a vida. Essa é a terra. Ao humano, o texto sagrado devota um testemunho mais detalhado dessa relação. Nós vamos ter que entender agora a intimidade dessa relação. E exprime um aspecto de dependência entre ambos. Quando o homem vai bem, a terra vai bem. Quando a terra vai mal, o homem vai mal. Nós vamos ver o texto sagrado aqui em Gênesis capítulo 2. Abre aí. Só um pouquinho, pastora, por gentileza. Já vai abrir aí, Leomar. Se não abriu, abriu. Isso. Foi por isso que certa vez o Eterno disse que criar é fácil, sustentá-la aqui. Eu lembro com muito choro e muita lágrima dessa palavra. Você lembra, né? Ele disse isso. Ele disse que havia uma pequena diferença entre criar a vida e sustentar a vida. Segundo Reis capítulo 4, o texto da mulher viúva com os filhos a sustentar com as botijas de óleo. Foi esse o texto que ele usou para nos ensinar esse sustento da vida. Leomar, pastora, lembram bem desse momento, né? Essa relação entre homem e terra, de coexistência, de codependência, ela é chancelada pela santidade de Adonai expressa pelo Shabat. Presta atenção nisso aqui. Quando ele cria a terra, ele cria o ser vivente, tanto o racional quanto o irracional, que vai viver sobre a terra. Antes dele descrever para nós a natureza da intimidade da relação, ele chancela a existência com a sacralidade do Shabat. O que ele quer dizer com isso? Que independente da misericórdia de nos mostrar como tudo aconteceu, nós temos que pelo Shabat aderir que aquilo aconteceu. Nós não precisamos da explicação. Então ele santifica a criação antes de dar o molde o qual ele usou para formá-la. Olha só o valor do Shabat para nós, neste vínculo que nós temos com as festividades. Interligando a narrativa inicial da criação do homem com os seus aspectos mais detalhados na continuidade do texto. Gênesis 2, de 1 a 4. E eles são concluídos: o céu e a Eretz, a terra, e toda a sua milícia. Elohim conclui no 7º dia a obra que realizara. Ele se desocupa no dia 7º de toda a obra que realizara. Elohim consagra o dia 7º. Ele o consagra. Sim, nele se desocupa de toda a obra que Elohim cria realizando. Eis as gerações dos céus e da terra, Eretz,
em sua criação, no dia de Adonai Elohim fazer a Eretz e os céus. Então ele chancela a criação e a formação da terra pela sacralidade do Shabat como a memória plena do humano. Se há vínculo do homem com a terra e da terra com o homem, eu preciso ter vínculos por meio do Shabat. Por isso que é pela vinha, pelo fruto da vinha, pelo produto do campo, pela desejável, boa e espaçosa terra. Cuidado com essa questão de que eu estou cansado, eu moro longe. Reflita, pense, reflita de novo, pense de novo, medite, jejue e veja se eu e você não estamos abrindo mão de uma sacralidade que nos sustenta ao longo de um ciclo bíblico para chegarmos no dia de hoje, onde nós estamos. Fala no microfone, por gentileza, Loma. Essa sacralidade vai acompanhar a vida do homem, quando Adonai fala bem para ele assim: colocarei como testemunha contra ti o céu e a terra. Perfeito. Os profetas usam essa expressão demais, como um recurso, porque não tinham em quem apostar senão no céu e na terra. Perfeito. E inclusive, Leomar, a promessa a Abraão diz que se passarem os céus e a terra, a minha promessa com Abraão, ela desaparece. Então, tem vínculos de aliança e tem vínculos de edut, um testemunho para aqueles que participam, né, disso daí. Muito bom, Leomar, a sua colocação. Obrigado. O Shabat é posto separando as narrativas entre os capítulos 1 e 2, com a intenção de declarar sagrada a relação criacionista entre a terra, a matéria que daria suporte a toda forma de vida, e o ser vivente, ou seja, a ausência de vida na forma bruta da terra seria usada como meio para formar a vitalidade sobre o terreno. Então, por mais que esses ambientalistas sejam extremistas e exagerados em alguns aspectos, o zelo e o cuidado pelo terreno físico é um princípio sagrado da Torá. Quando nós não temos o mínimo cuidado com a terra a qual nós cuidamos, habitamos, vivemos ou usufruímos, isso mostra desprezo pela aliança do Shabat e pelo desprezo da Torá criacionista de Gênesis capítulo 1. Não sou ambientalista. E não estou dizendo que ninguém tem que se filiar a grupos ambientalistas, mas tem que se prestar atenção para questões que são relativas ao meio ambiente, que esta casa trabalha regularmente, a começar pela coleta seletiva, pelo cuidado com a questão da entrega do lixo, indo a processos como Tubichevat, com plantio de árvores pela cidade, passando por celebrações como o ruído das águas que correm na próxima quinta-feira, ali no Teatro Sônia Cabral. São 2 horários, não é isso? É 9 e 17, não é isso? 9 da manhã e 17, quem quiser ir, deva ir. É na quinta, é isso? Quinta-feira? Quinta-feira da semana que vem. É um mandamento revestido de beleza pela música, mas que nos faz lembrar desses princípios agrícolas que o homem cada vez vai deixando para trás. Eu lembro quando eu era pequeno, na fazenda do meu avô, eu ia ver plantar a cana e plantava com eles, e 6 meses depois você tinha que ver a planta de pé, pronta para você passar o facão e chupar a cana. Uma criança hoje pergunta qual é o link da internet que aperta para a cana existir, porque não tem mais esse vínculo entre o homem e a terra. E isso é uma necessidade, aí eu falo aqui para o serviço infantil, de nós começarmos a pensar sobre nós fortalecermos esses vínculos com as crianças, com essa parte da terra, mesmo que de forma simples. Nós temos que começar a trabalhar a nova geração a retornar a estes princípios que, para quem nos últimos 50, 60, 70 anos, até menos um pouco, teve a oportunidade de nascer na terra, sentir o cheiro da terra, saber como é o ciclo de vida, você plantar e uma plantação toda ser perdida por uma praga, ou pela falta da chuva, ou pelo excesso da chuva, ou porque não teve, pastor, o cuidado da terra adequado. Tudo isso é uma construção na vida do ser humano para que ele entenda a sua relação com aquele que o criou. Infelizmente, a urbanização excessiva tirou do homem
este direito. E não é levar seu filho no Rico Caipira domingo para montar naquele cavalinho. Não é aquilo ali que vai fazer do seu filho ter um vínculo com a terra. Não é isso que eu estou falando. Mas de criar uma coisa recorrente, que o seu filho possa parar, olhar e começar a ver que o homem é como a árvore é como o homem. Para começar a entender Yeshua lá devagarinho, porque senão não entende absolutamente nada. Pois não, pastora, fica à vontade. Léo, aqui a gente tem a oportunidade, o grande privilégio de conseguirmos plantar nesta casa, estarmos aqui, participando do serviço e vendo essas mangueiras exuberantes e de 100 anos produzindo da mesma forma. Isso para nós é exageradamente... Ver os macaquinhos chegando na época da fruta, os saguizinhos que chegam aqui, os passarinhos bicando, né, as frutas. Isso é exageradamente bom. Isso. Porque nós não merecemos isso. Nós entramos numa terra que já tinha sido lavrada. E nós vamos entender Yeshua falando isso. É a coisa mais linda, Yeshua ensinando esse princípio. Provavelmente eu só vou conseguir chegar nessa parte à tarde. Mas assim, é sobre... Aqui, a Vanessa deixou aqui um cartaz do ruído. Quem quiser, pode pegar, né, Vanessa, para poder distribuir pela cidade, para fazer o convite à cidade do evento que acontecerá no 7º dia de Sukkot, conforme Adonai estabeleceu. É a inclusão da cidade no trabalho que envolve o mandamento e o cuidado com o ambiente. Ulisses, esse movimento é tão delicado, que tem um nome tão bonito, o ruído das águas que correm, ele surge no nosso coração quando começamos a ver as fontes que temos aqui nas comunidades e que jorram e continuam jorrando até hoje, e a água não é aproveitada, não é? Então nós começamos a ver tudo isso e a chorar e ensinando as crianças a cantar sobre o meio ambiente, para que mesmo as crianças que não são daqui, são da comunidade, para que elas possam ser despertadas pelo Eterno. Para quem não sabe, esse ano, os molhos de Sukkot que nós estamos movendo, eles só foram possíveis de estar na casa porque tinha na comunidade disponível para nós a folha da palmeira, o talo da palmeira para nós usarmos. Então, para você ver que o mandamento dependeu da terra. Se nós não tivéssemos a terra à disposição, esse ano nós não teríamos lulav montado para mover. Para vocês terem uma noção de como que esse vínculo ele é importante. Quem esteve aqui ontem passou uma certa aflição à tarde, né? David, Benjamin, Levi, né? Rafael, os meninos também, o Roque e o Fabiano estavam com a gente, Romário. Foi em cima da hora para conseguir o fruto da terra, para que o mandamento fosse devidamente cumprido. Lucas estava aqui também. O texto sagrado continua detalhando a origem da vida por meio de uma estrutura incapaz de gerar a vida. Olha só que coisa inexplicável. A origem da vida por um meio que é incapaz de gerar a vida. Esta terra, na sua forma bruta, Eretz, sendo necessária a intervenção do hálito divino para haver vida sobre esta terra bruta. Considerando que o hálito, na sua definição, é um fluxo de ar contendo gotículas de água emanada do interior de alguém que está vivo. Então, por definição, Gênesis capítulo 1 vai nos dizer que tudo que foi formado antes da origem do homem e dos animais foi formado de uma maneira bruta e sem vida, que dependeu de alguém que previamente tinha vida para gerar vida. Considerando que o hálito é um fluxo de ar contendo gotículas de água emanadas do interior de alguém que é vivo, vemos que a criação da vida humana ocorre por meio de uma fusão de elementos separados no ato da criação. Se nós olharmos Gênesis capítulo 1 com muito cuidado aqui, nós vamos observar que o primeiro ato de Elohim era dizer que houve uma separação entre as águas e a terra. Ele separa, Leomar, a parte seca da parte molhada. Mas para gerar a vida, Leomar, ele precisa combinar esses dois elementos, Ulisses. Olha que coisa... Provavelmente ali está o segredo da vida. Previamente à existência de tudo que nós conhecemos, a fusão do que é vivo com o que
não é vivo, era a origem da vida, né? Ali onde nós temos. Abre lá Gênesis capítulo 2, que nós vamos reintroduzir essa questão da criação do homem e o seu vínculo com a terra, para nós entendermos isso passo a passo. Gênesis 2, versículo 6. Mas um vapor sobe da terra e rega todas as faces do terreno. Ainda não havia homem. Adonai Elohim forma o terroso. Adam, pó do terreno, Adamá, no hebraico. Ele insufla em suas narinas um hálito de vida. E é o terroso inerte um ser vivente. O que não tinha vida, ao tomar posse do hálito divino, ganha vida. E esses somos nós na nossa formação. Adonai Elohim planta um jardim em Éden, na direção do levante. Põe ali o terroso que havia formado. Aqui nós já começamos a ver o texto sagrado, Leomar, elevando o valor daquela terra bruta com um nome diferente agora, Adamá. Então a terra bruta, que foi o princípio da formação de tudo, agora foi elevada à condição daquela que tem vínculo com quem é vivo. A terra começando a ganhar vida. Adamá, terreno, solo, gleba, superfície, porção da terra mais superficial e que tem contato com a atmosfera e seus elementos, especialmente a água. Então, quando nós usarmos a expressão Adamá no hebraico, homem, Adão, tem a mesma origem, nascem da mesma fonte. Mas nós já temos que ter uma concepção que é uma terra, Leomar, que já tem contato com aquilo que é vivo. Então é uma terra apta a gerar vida. Essa é a relação que o homem começa a construir na sua gênese. Adamá no hebraico pode ser usada em ocasiões particulares como sinônimo de Eretz, quando a ideia é país ou território. Você pode, é uma licença gramatical do hebraico, você utilizar Adamá, Leomar, para se falar de uma terra no cunho de território, mas não é a regra geral. Pode significar também, Leomar, o ato de cultivar a terra ou a agricultura. A agricultura no hebraico, Adami. Então a agricultura é aquilo que mexe com o solo. O solo é Adamá. Então a atividade está ligada por meio do nome àquilo que ela realiza. A palavra Adamá é oriunda de Adom, não Adon, que é Senhor. Adom, com M, mem no final. Que significa ficar avermelhado. É a cor específica de uma terra com barro fértil. Aquela terra roxa, é a terra Edom. Também é, Leomar, ruborizar, mostrar sangue ou presença de vida. Quando alguém sofre uma parada cardíaca, o primeiro sinal, Ulisses, de que aquela pessoa desfaleceu é a perda do rubor. O sangue não circula, o vermelho que dá cor e vida à nossa pele, ela desaparece. Então, quando você é tomado da cor vermelha, é porque você recobrou o fôlego de vida. Já viu o neném quando nasce no parto? É azul, né? Falta tanto sangue ali para passar no canal de parto que nasce azul. Aí você olha, vai respirando, ele dá o primeiro choro, aí vem o segundo choro, aí quando você olha, o menino é moreno, é negro, é branco, ganha cor. Mas ele nasce azul. Esse é o pavor dos médicos no parto, a tal da cianose. Se o sujeitinho ali que nasceu não ficar rosinha rápido, sinal de aperto para a vida. Então, Adamá nasce de uma raiz hebraica que emana o sentido maior da existência da vida. Devemos enxergar essa palavra como uma parte específica de um todo chamado terra. Seria a porção terrena que demonstra, Leomar, aptidão pela vida. Imagina a terra na sua forma bruta, todas as camadas que constituem a terra. Adamá é uma referência à parte mais superficial desta terra, que tem aptidão pela
vida. Quando você vai fazer um plantio, você planta na superfície da terra. Ninguém cava um poço de petróleo liso para jogar uma semente de árvore para nascer. Porque lá no fundo não tem aptidão para a vida. A aptidão da vida está na superfície, que tem contato com a atmosfera a qual ela vive. Onde é que eu parei aqui? Só para eu me achar. Ou seja, é a fração do terreno apta a abandonar o seu aspecto, Leomar, inanimado. É a parte daquela terra bruta que não aceita a condição inerte que ela foi criada. Ela quer se tornar algo vivo. Daí que brota o homem. A terra tinha o desejo de viver, Adonai soprou, por isso que ela sustentou a vida. Adonai soprou nela e dela emanou o homem, porque ela desejou ter vida, a terra bruta. Mesmo não havendo nenhuma similaridade no aspecto linguístico, as palavras Eretz e Adamá não tem nada a ver o hebraico de uma com a outra na escrita, parecem conversar de forma íntima na tentativa de conceituar, Leomar, o significado do que é esta terra, que a Bíblia tanto fala que o homem tem vínculos com ela. O fato que as conecta de maneira íntima é a intervenção divina para gerar a vida, fato que conecta permanentemente os seus significados. É como se eu estivesse falando, David, de uva e estivesse falando de rocha. Não tem vínculo nenhum, mas elas conversam pelo desejo de se tornarem um ser vivente. Mesmo na ausência de qualquer semelhança gramatical entre elas, essa é a particularidade divina sobre a autoria da vida. Quando o Criador toma para si ser o autor da vida que nós conhecemos como vida, essa particularidade de emanar o desejo de algo que não é vivo, de tornar a viver, traduz e simboliza o desejo do Criador de do nada formar a vida. Existia ele, Ulisses, sobre todas as coisas. Antes dele, nada houve. Depois dele, nada haverá. Ele é o nosso Criador. Mas de onde não existia nada além dele, nasce o desejo de existir algo. É assim que ele forma a terra. A grande questão, para nós encerrarmos agora de manhã e deixarmos a continuidade para o período da tarde. A grande questão está no seguinte: a partir do Ulisses, do momento que eu e você somos formados desse desejo de onde não há nada, eu torno a existir, eu faço existir, os herdeiros da existência têm a obrigação de fazer a mesma coisa. Onde não há vida, eu preciso desejar que haja vida e trabalhar para que essa vida exista. É isso que nós vamos continuar à tarde. Nós vamos partir dessa definição de Adamá, para entendermos qual é a obrigação do humano a partir da existência da vida de onde ela não havia. Porque é muito fácil para mim lembrar, Ulisses, que eu nasci do desejo dos meus pais de quererem que eu vivesse. Mas houve o início de todas as coisas com o nosso pai Adão, que não houve nada a não ser o desejo daquilo que não existia, de existir e de ter vida. Isso é Sukkot na sua essência agrícola, que a festa nos chama a atenção. Que o Eterno nos abençoe. Às 15h30 nós estamos de volta para nós continuarmos essa questão, porque nós temos que, eu volto a dizer, exaustivamente voltar a este aspecto da Torá, para nós entendermos o ciclo que encerra, mas um longo ciclo que se inicia para nós. Shabbat Shalom, Hag Sukkot Sameach.